Gênio, playboy, filântropo, bilionário. Talvez você ache que eu tô falando do Homem de Ferro lá da Marvel, né? Eu não. E poderia até estar, você não tá errado, porque a pessoa que a gente vai falar aqui hoje foi justamente a fonte de inspiração do diretor do filme Homem de Ferro para criar o Tony Stark. Então, vamos trazer aqui para nossa realidade e conheça Elon Musk, que além de tudo isso, é uma pessoa extremamente visionária, é um grande empreendedor e, claro, excêntrico e polêmico. Desde a primeira venda de um software aos 12 anos de idade até seus planos de colonizar Marte, a vida de Elon Musk é recheada de empreendedorismo e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então vamos tentar entender alguns pontos aqui. Como que o Elon Musk saiu de um simples programador para um potencial colonizador de Marte? Como que as ideias dele podem realmente ser implementadas e levar a gente à colonização de outro planeta? Qual o papel da inteligência artificial nos planos de Elon Musk para fazer tudo isso? E como que ele tirou tantas ideias malucas para muitas pessoas que parecem realmente que vieram de um filme de ficção científica? E o que eu acho mais importante e interessante aqui, como que ele vem trabalhando há décadas para conectar todas essas ideias de forma sinérgica e juntar ali as funções de todos esses negócios, todas as empresas que ele está trabalhando em torno dessa ideia aí de colonização marciana. Então, vamos explorar aqui como que um homem pode ser capaz de mudar o mundo ou talvez até outros mundos. Eu quero trazer para vocês uma linha do tempo de tudo que o Elon Musk vem fazendo desde que ele começou a empreender até os seus projetos e objetivos futuros. Mas antes da gente entrar nessa linha do tempo, eu quero falar um pouquinho sobre quem é Elon Musk e também quais foram os negócios que ele criou antes da gente entender, né, detalhadamente ali a linha do tempo. Bom, se você já gostou da ideia desse vídeo, já aproveita, já dá um like aí no vídeo. Se você ainda não tiver inscrito no canal, aproveita e se inscreva, né, para você poder acompanhar de perto aqui tudo que a gente tem a falar sobre empreendedorismo, marketing digital e inteligência artificial. Vamos lá. Elon Musk nasceu em 1971 em Pretória, na África do Sul. Ele nasceu em família rica, ele já tinha muitas condições, né? Mas desde pequenininho ele já vinha despertando um interesse muito grande nas áreas de tecnologia, engenharia e etc. O pai dele, inclusive, era engenheiro. E acontece que, aos 12 anos de idade, ele sozinho aprendeu a programar e fez o seu primeiro software, que foi um jogo chamado Blaster. Esse jogo, inclusive, foi vendido por $500 para uma revista de PC Gamer. Bom, enfim, quando ele foi amadurecendo, em algum momento ele resolveu mudar para o Canadá para estudar. Depois ele, inclusive, foi para os Estados Unidos e aí ele fez faculdade na Universidade de Queens e depois na Pensilvânia, formou em física e economia. Durante toda a sua juventude, o Elon Musk sempre foi muito fascinado nas áreas de internet, tecnologia e exploração espacial. Ficção científica como um todo também era uma coisa que estava muito presente na vida dele. E claro, tudo isso acabou direcionando ele para todos os empreendimentos que ele começou a fazer. Então, quais foram esses empreendimentos? Como que começou tudo isso? Começando ali na década de 90, precisamente em 1996, o Elon Musk fundou uma empresa já de internet, que foi a Zip2. Ele fundou com o irmão dele e ela era focada em criar sistemas de mapeamento para jornais online. Em 99, ele fundou o X.com, que logo depois se transformou em PayPal. Sim, é esse PayPal que tem aí até hoje, tá? Processador de pagamento. Em 2002, ele fundou a SpaceX, que é essa empresa de foguetes aí, que dá ré no foguete. Em 2004, ele fundou a Tesla, que é hoje a maior fabricante de carros, principalmente eletrificados, no mundo. Em 2006, ele foi a inspiração de dois primos dele para a criação de uma empresa chamada SolarCity, que tinha total adesão ali com a parte de eletrificação e de energia limpa. Já em 2013, ele trouxe ao mundo um projeto inovador, e ele trouxe de forma aberta, inclusive, que foi o projeto do Hyperloop, que é um sistema de transporte de alta velocidade que funciona através de tubos. Ele pegou esse projeto e colocou aí aberto para qualquer empresa desenvolver. Em 2015, ele participou da fundação da OpenAI, que é a empresa que está por trás aí do ChatGPT que está fazendo tanto sucesso. Em 2016, ele cofundou uma empresa chamada Neuralink, que tem como objetivo criação de implantes cerebrais ali para a interface homem-máquina. E ainda também fez a criação de uma empresa chamada Boring Company, que já era para pegar aquela ideia do Hyperloop e colocar em prática. A Boring Company é uma empresa de tunelamento
focada em criação de malha de infraestrutura de transporte dentro da cidade, só que de forma muito mais eficiente. Em 2018, dentro da SpaceX, ele criou o projeto da Starlink, com o objetivo de fazer uma malha de satélites em torno da Terra para fazer transmissão de comunicação de alta velocidade. Então, basicamente, ele está levando internet para qualquer lugar do mundo via satélite, né, através de microsatélites que são lançados pela SpaceX. Já agora, em 2022, ele participou de uma polêmica aquisição do Twitter, né, que agora, inclusive, já está mudando, fazendo uma transição de nome para se transformar no X.com. Então, essas são as principais empresas que o Elon Musk criou, investiu e participou ao longo dessas décadas aí. Agora, vamos entender a linha do tempo, né, desde lá da década de 90, dentro dessas empresas, quais foram os projetos e como que ele foi evoluindo gradativamente para conseguir fazer tudo isso funcionar aqui até hoje. Bom, na década de 90, quando o Elon Musk fundou a Zip2, ele conseguiu uma escala muito interessante. Era os primórdios da internet, consequentemente, não tinha muitos serviços, muitas empresas que estavam investindo nisso. Então ele foi pioneiro e conseguiu rapidamente fazer a empresa valer uma grana muito interessante. Tanto que, logo em seguida, em 99, ele conseguiu fazer a venda dessa empresa por 307 milhões de dólares, o que para hoje já é uma grana muito boa, mas na época era muito mais, né? Com essa venda, Elon Musk já entrou no hall de milionários ali e trouxe para ele um potencial de investimento muito grande. Tanto que em seguida ele pegou essa grana e fez um investimento na X.com, que foi uma das primeiras empresas de processamento de pagamento online do mundo. A X.com também começou a acelerar de forma bastante interessante ali no finalzinho de 99, início dos anos 2000. Tanto que ali, logo no início dos anos 2000, o Elon Musk já fez uma fusão ali com a Confinity, que era uma empresa também ali de internet que tinha uma ferramenta, um software chamado PayPal. E esse software era também um processador de pagamentos online. Com essa fusão que eles fizeram, eles acabaram focando no produto PayPal, né? E todo o processamento de pagamento ficou focado nessa ferramenta. O PayPal foi crescendo muito ali. O Elon Musk chegou a ser, por um tempo, o CEO do PayPal, e aí, depois de um tempo, eles acabaram vendendo o PayPal para o eBay. Em 2002, eles fizeram a venda do PayPal para o eBay por 1,5 bilhão de dólares. E como Elon Musk tinha cerca de 11% do negócio, ele ficou com 165 milhões de dólares nessa negociação. Muita gente teria parado por aí, né? Mas não este homem, não Joseph Klimber, sou eu! Poxa, já tá aposentado pro resto da vida ali com a grana que ele já levantou nessas negociações. Mas ele tinha aquele sonho de criança, né? E ele queria colocar isso em prática. Então o que ele fez? Em 2002 ainda, com essa grana que ele tinha acabado de receber, ele aportou 100 milhões de dólares para fazer a criação da SpaceX. E desde o início, o objetivo da SpaceX foi trabalhar na exploração espacial. Não só para colocar satélites, né, em órbita. Na verdade, o objetivo de colocar satélites em órbita, de fazer foguetes mais baratos, mais eficientes, para colocar satélites em órbita, acabou vindo da necessidade da empresa conseguir uma fonte de receita saudável, sustentável, para negócios maiores, né, para objetivos maiores. Acontece que no início foram muitos desafios. Os 3 primeiros lançamentos da SpaceX falharam absurdamente e deixaram a empresa com um grande risco de falência. Se não fosse o Elon Musk ali segurando e sustentando, eles realmente teriam fechado as portas antes de conseguir o primeiro sucesso. Em 2004, o Elon Musk brilhou os olhinhos ali com a Tesla, que era uma empresa que já estava constituída, já tinha outros 2 sócios ali, e ele aportou 6 milhões e meio de dólares e acabou se tornando o principal acionista da empresa, presidente do conselho, e tinha um foco muito interessante ali na criação de um primeiro produto que seria o Tesla Roadster, que era um protótipo de carro esportivo, né, 100% eletrificado. E em 2006 a gente vê uma sinergia muito grande com essa questão da eletrificação, porque apesar do Elon Musk não ter fundado a SolarCity, ele foi, igual eu falei, a fonte de inspiração para os primos dele na fundação, e desde o início ele foi um grande investidor ali. Então ele aportou dinheiro desde o início para que esse projeto se concretizasse. E o objetivo era justamente já se preparando ali para a criação de uma infraestrutura de energia limpa num mundo onde ele tivesse um grande volume de carros 100% elétricos. E durante esses anos, o Elon Musk continuou fazendo ali investimentos na Tesla, para realmente garantir que fosse feito o lançamento do Tesla Roadster, que finalmente aconteceu em 2008.
Acontece que nesse mesmo ano de 2008, a gente teve o início daquela crise financeira global, e isso não deixou a Tesla de fora. A Tesla passou por dificuldades severas e por muito pouco eles não fecharam as portas. O Elon Musk conseguiu ali um investimento de emergência, né? E ele mesmo teve que fazer aportes no apagar das luzes ali do ano de 2008, senão eles iam acabar tendo que interromper as operações. Só que essa estratégia dele se demonstrou muito acertada, muito rápido. Porque logo no ano seguinte, em 2009, a Tesla revelou para o mundo o modelo S, que foi uma quebra de paradigmas para a própria Tesla, porque ele era um carro, ele era de fato um produto ali, que eles poderiam trabalhar numa produção em massa. E isso permitiu que a Tesla se posicionasse num outro patamar. Já em 2010 ali, eles fizeram uma abertura de capital, ou seja, fizeram um IPO. E foi a primeira empresa de carro a fazer um IPO nos Estados Unidos, né, desde 1956, quando a Ford tinha feito a abertura de capital também. E nesse processo, a Tesla conseguiu arrecadar a bagatela ali de 226 milhões de dólares, sendo que o próprio Elon Musk colocou mais 50 milhões de dólares do próprio bolso, mostrando para o mercado de que ele realmente confiava, né, acreditava no modelo de negócio da Tesla. E aí sim, 2 anos depois, em 2012, a Tesla finalmente, depois de $1 bilhão em investimento em pesquisa e desenvolvimento desde a sua fundação, conseguiu fazer o lançamento do primeiro carro de produção em massa, que é o modelo S. E isso trouxe para a Tesla uma estabilidade financeira. O modelo S foi uma plataforma, né, de estabilização das finanças da empresa para que ela pudesse realmente começar a trabalhar nos próximos projetos. Em 2013, o Elon Musk apresentou para o mundo o projeto lá do Hyperloop, né, que é um sistema de transporte de alta velocidade. E tiveram algumas coisas bastante interessantes ali, porque ele decidiu não patentear a ideia, ele resolveu entregar para o mercado e deixar que qualquer pessoa, empresa, pudesse evoluir, melhorar e investir na produção, na criação desse sistema em qualquer lugar do mundo. E é um sistema bastante interessante também, porque é um sistema de tubo a vácuo, né, onde tem umas cápsulas que passam ali em altíssima velocidade, que podem variar aí de 1.200 a 1.800 km por hora. Então, para um sistema de transporte intermunicipal ou até interestadual, né, tinha um potencial muito interessante. Mas como Elon Musk não tinha, vamos dizer, um interesse imediato de trabalhar nesse projeto, ele preferiu deixar aí aberto para que qualquer pessoa pudesse trabalhar nisso. De 2015 para 2016, o Elon Musk participou da fundação, como cofundador ali, da OpenAI, que é a empresa hoje por trás do ChatGPT. Ele acabou saindo da empresa depois de um tempo, mas ele trabalhou bastante ali nas evoluções iniciais do negócio da OpenAI e, inclusive, com o objetivo, né, de trazer a inteligência artificial de forma democrática, né, de forma aberta para a humanidade. Em seguida, ele também fez a fundação, né, a cofundação da Neuralink, com o objetivo de criar os chips de implante cerebral ali, a interface, né, cérebro-máquina, para tanto melhorar as capacidades, né, cognitivas do ser humano, mas também para ajudar no tratamento de determinadas deficiências ou incapacidades neurológicas. Em 2016, a Tesla resolveu fazer a aquisição por $2,6 bilhão da SolarCity, que é aquela outra empresa de energia limpa. E olha que interessante, né? A gente estava falando de um IPO lá atrás de $226 milhões, e aqui a gente já está falando de uma aquisição completa de uma outra empresa na casa de $2,6 bilhão. Então dá para ver como que a Tesla veio evoluindo rapidamente nesse tempo, né? E essa aquisição, inclusive, foi um pouco controversa, porque a SolarCity tinha ali um endividamento e tudo mais. As ações da Tesla chegaram a oscilar ali de forma importante naquele período, mas depois ela acabou normalizando e se demonstrou ser uma aquisição interessante, porque eles usaram, inclusive, para fazer todas as mega factories, né? Todas as grandes fábricas da Tesla, inclusive, utilizam tecnologias da SolarCity aí, porque elas são, né, completamente eletrificadas através de energia limpa. E essa tecnologia da SolarCity, de geração de energia solar, que foi usada nas fábricas da Tesla, também foi oferecida no mercado para a criação de gigafactories, né? Ou seja, estruturas gigantescas de geração de energia sustentável, né, renovável, através dessa tecnologia da SolarCity. No ano seguinte, em 2017, a Tesla fez a revelação do Model 3, e ela trouxe o Model 3 no modelo de reserva, né, em que as pessoas podiam pagar ali $100 para fazer a reserva do carro, e ela conseguiu uma impressionante marca de mais de 325 mil reservas. Eles arrecadaram mais de $32 milhões só em reserva, e chegaram a uma estimativa futura de faturamento da venda desses carros de $14 bilhões,
considerando que o valor médio do carro era $42 mil. E todos esses anos, desde que Elon Musk fundou a SpaceX, ela veio trabalhando muito forte na produção de várias tecnologias, no desenvolvimento de várias tecnologias de propulsão, de estabilização de foguetes, e de fato eles conseguiram fazer um foguete da ré. E em 2010 eles começaram a fazer lançamentos, né, de foguetes, e de lá para cá eles vieram acelerando muito até que chega em 2018 e a gente tem o lançamento do Falcon Heavy, que foi um dos maiores foguetes já lançados, né, até então. E o mais interessante, para ele usar uma carga de testes, o que ele fez? Ele colocou o carro dele, o Tesla Roadster, ele colocou o Spaceman, que basicamente era um boneco ali com um traje espacial, no volante, colocou uma toalha, fazendo uma referência ali a um livro que chama Guia do Mochileiros da Galáxia, e fez o lançamento do Falcon Heavy com esse carro lá, e colocou o carro para fazer uma órbita em torno do Sol, na verdade, né, colocou ele na órbita do Sol, que ele tá lá girando até hoje. Então, isso foi um feito muito interessante, e não só isso, mostrou que Elon Musk é muito esperto para fazer publicidade gratuita, porque nessa época, quando ele fez isso, não só eles conseguiram provar de que eram capazes de colocar uma carga grande no espaço, mas principalmente eles conseguiram uma publicidade gratuita absurdamente grande, porque o mundo inteiro mostrou esse lançamento do Falcon Heavy e mostrou ali, né, o Tesla Roadster, né, sendo colocado em órbita. Então foi uma jogada de mestre do marketing que Elon Musk fez nesse momento. E por falar em jogada de marketing de mestre, para um físico e economista, Elon Musk é gênio no marketing, porque no mesmo ano ali, em 2018, usando a Boring Company, que é uma empresa de tunelamento, ele lançou um lança-chamas, que na verdade foi chamado de, não é um lança-chamas, né? Ele chamou de Not a Flamethrower, porque nos Estados Unidos ele não poderia vender um lança-chamas pela internet, mas então ele lançou esse produto, que é de fato um lança-chamas, chamado Not a Flamethrower, e ele conseguiu arrecadar ali mais de $10 milhões, fazendo a venda de mais de 20 mil unidades por $500 cada uma. Isso foi uma jogada muito interessante, tanto para ele ganhar também alguma publicidade, né? Foi divulgado aí no mundo todo também esse feito dele, mas acabou gerando uma arrecadação que foi interessante para a Boring Company continuar ali os projetos dela e os protótipos que ela estava trabalhando. Em 2019, depois de uma estimativa de mais de $10 bilhões investidos na Starlink, finalmente a SpaceX começou a fazer os lançamentos dos microsatélites e colocar essa malha, né, para comunicação global via satélite em órbita. E o projeto da Starlink foi idealizado de forma a gerar uma receita recorrente, né, estável para a SpaceX, mais ou menos parecido com o que eles fizeram no Model S, né, na Tesla. Nesse caso, a ideia é que a Starlink consiga gerar uma receita global de forma estável e permitir que a SpaceX consiga fazer novos investimentos para projetos mais ambiciosos, né, no futuro. Em 2019, o Elon Musk trouxe para o mundo, apresentou para o mundo a Neuralink. Depois de 3 anos ali que ele foi cofundador e fez vários investimentos pessoais que ele não revelou o valor, ele finalmente mostrou pra gente a ideia dele, né, a ideia da Neuralink, da criação do chip de implante cerebral, que basicamente é uma BMI, uma interface Brain Machine, né, uma interface cérebro-máquina, com o intuito de, inicialmente, né, trazer uma ferramenta pra gente conseguir trabalhar algumas doenças neurocognitivas ou até algumas deficiências, por exemplo, deficiências motoras, né, entre outras. Mas a ideia futura, o potencial da Neuralink é até expandir as capacidades cognitivas do ser humano, seja através de controle, né, de equipamentos via interface cérebro-máquina, mas também com a incorporação ali de recursos de inteligência artificial diretamente no nosso cérebro. E aí, para fechar o ano de 2019, a Tesla revelou para o mundo o Cybertruck, que é um projeto muito polêmico em relação ao design. Algumas pessoas acham fantástico, outras acham um absurdo de estranho, mas fato é que ele conseguiu fazer muito barulho, principalmente pela forma como ele apresentou o carro, né, essa caminhonete, para o mundo. Porque, primeiro, é uma caminhonete completamente eletrificada, com uma potência muito grande, mas a grande sacada ali foi que ele apresentou quase como um rover espacial, porque ela é feita dos mesmos materiais que são usados nos foguetes da SpaceX, então é um aço diferente ali, extremamente forte. Na prática, ele acaba sendo um carro já blindado de fábrica, né? Apesar de não ter uma blindagem, ele tem uma estrutura muito robusta e muito forte, então ele acaba sendo a prova de balas. E o próprio vidro do carro também é
muito forte e, né, determinadas situações, dependendo do calibre, até a prova de balas. Na apresentação do carro, ele foi tentar demonstrar isso. Então eles pegaram uma marreta, deram várias marretadas no carro, né, deram uma marretada na porta do carro, e depois eles pegaram uma esfera bem grande de metal e jogaram no vidro. A ideia é que o vidro conseguisse resistir, mas lá ao vivo o vidro acabou quebrando. Depois de um tempo, Elon Musk até tentou explicar o porquê que isso pode ter acontecido. Talvez tenha sido devido às pancadas que teve na porta antes, que podem ter desalinhado o vidro e aí acabou gerando, né, um problema na hora que jogaram a esfera. Mas fato é que ele se comprometeu a melhorar ainda mais a estrutura desse material usado no vidro, né, e de fato melhorou. Então, se você pesquisar isso, você vai ver que a estrutura do Cybertruck, como chegou pro mercado, foi realmente, né, fantástica. E o legal disso, né, o legal de toda essa apresentação que ele acabou fazendo, é que ele abriu o carrinho, né, vamos dizer assim, e conseguiu mais de 1,2 milhão de encomendas até o ano de 2021. Então, pensa, só considerando $100 para cada encomenda, né, para cada reserva do Cybertruck, só em reservas ele conseguiu mais de 120 milhões de dólares, né, no Cybertruck. E aí, mais esse sucesso estrondoso da Tesla fez com que em 2020 ela conseguisse atingir uma marca fantástica de valor de mercado de 100 bilhões de dólares, o que elevou muito a riqueza pessoal, né, de Elon Musk como um dos principais acionistas ali da empresa. E não foi só a Tesla que aumentou o patrimônio do Elon Musk absurdamente, né, nesse período, porque em 2020 também, depois de uma rodada de financiamento aí, a SpaceX atingiu uma marca de 46 bilhões de dólares de valor de mercado. E para fechar bem também o ano de 2020, a Neuralink fez algumas apresentações. Eles mostraram um porco já usando, né, o chip da Neuralink e fazendo leituras da sinapse ali em tempo real, uma coisa assim fantástica. E eles também mostraram a máquina que faz todo esse processo, né, de forma completamente automatizada. Muito preciso, ele faz a inserção de cada um dos 1024 eletrodos ali no cérebro de forma, assim, absurdamente cirúrgica. E olha só, se em 2020 já foi um marco muito bacana a Tesla ter alcançado o valor de 100 bilhões de dólares, o que deixou Elon Musk ali como um dos homens mais ricos do mundo, em 2021, um ano depois, ela bateu a marca de $1 trilhão de dólares. Ela foi uma das primeiras, uma das poucas empresas que passou a valer mais de $1 trilhão de dólares, né, no ano de 2021. E isso consolidou a posição do Elon Musk como, de fato, um dos homens mais ricos do mundo. E esse marco absurdo se deu não só pelo sucesso de vendas ali do Model S e do Cybertruck recentemente, mas principalmente pelo sucesso estrondoso de vendas que teve o Model Y, que ficou sendo muito mais popular ali, né, a entrada num carro da Tesla 100% eletrificado, principalmente para o mercado internacional ali como o europeu e o americano. Durante toda essa ascensão da Tesla, eles vieram trabalhando muito profundamente com inteligência artificial. Veio desde a ideia dos carros da Tesla terem uma assistência muito inteligente e, em muitos casos, conseguirem fazer uma direção completamente autônoma, mas também veio das necessidades da própria SpaceX de trabalhar com inteligência artificial e da Neuralink e etc. Então, tudo isso estava convergindo. E aí, a Tesla começou a ter alguns eventos chamados IA Day. E em um desses eventos, em 2021, a Tesla apresentou o Tesla Bot, também conhecido como Optimus, como uma plataforma, um robô humanoide, né, que pudesse ser capaz de fazer tarefas cotidianas que nós, humanos, conseguimos fazer. E foi bastante interessante o lançamento do Optimus, porque nessa apresentação preliminar, eles não tinham o robô ali, né? Então eles mostraram toda a ideia, tudo o que estava por trás, né, do projeto do Tesla Bot, mas na hora que eles foram mostrar ele no palco, eles colocaram uma pessoa vestida de robô. E foi muito engraçado, porque todo mundo viu que era uma pessoa vestida de robô. Acabou sendo notícia no mundo todo, mais uma vez, né? O genial marqueteiro Elon Musk conseguiu publicidade gratuita para esse projeto aí da Tesla. Já em 2022, o Elon Musk entrou numa polêmica, mas dessa vez foi uma polêmica das grandes. Ele estava muito insatisfeito com algumas políticas do Twitter, principalmente com relação à moderação de conteúdo e tudo mais, algumas coisas que ele considerava censura, e ele veio questionando muito fortemente o Twitter até que um dia ele ofereceu comprar o Twitter. Só que foi uma oferta ali no próprio Twitter, foi uma oferta que
foi pública, e ele acabou desembolando aquilo ali de forma séria. E realmente acabou iniciando uma negociação com o board do Twitter, e essa negociação chegou num valor de 44 bilhões de dólares, que foi a proposta que o Elon Musk fez. Depois ele acabou voltando, né, atrás, ele chegou a alegar que os dados do Twitter, o volume de perfis e tudo mais era inflado por causa de robôs e tudo mais. Deu alguns passos para trás, vacilando ali, né, talvez demonstrando que talvez ele não iria concretizar essa compra. Chegou a ter uma disputa judicial, mas no final ele acabou fazendo a aquisição do Twitter pelos 44 bilhões de dólares. E o pagamento desse valor gigantesco ele fez através de uma parte em capital próprio, uma outra parte ele pegou um financiamento e uma outra parte foi através de vendas de algumas ações dele da Tesla. Também em 2022, a rede de satélites da Starlink alcançou a marca de mais de 1 milhão de usuários, né, ativos na plataforma. E isso já começou a gerar uma receita muito importante para a SpaceX, que inclusive foi importante para financiar outros projetos, como por exemplo o da Starship, né, que é o foguete da SpaceX para fazer transporte, né, tripulado, né, para o espaço. O lançamento em si da Starship acontece em 2023 e a gente vai chegar lá. Mas antes, ainda em 2022, a gente teve uma evolução muito importante na Neuralink. Foi um marco eles mostrarem o chip sendo usado por vários animais, inclusive tem vídeos de macaquinho jogando, né, usando o Neuralink. É surreal. Um disclaimer aqui que eu acho que é importante colocar é que a Neuralink diz que eles nunca tiveram um problema ali, por exemplo, de óbito com os animais que eles usaram em testes, tá? Bom, mas enfim, isso trouxe para eles uma segurança maior para programar testes em humanos e entender de fato, né, quais eram os potenciais dessa tecnologia, tanto para fazer tratamento de certas doenças, né, aumentar determinadas capacidades cognitivas e às vezes até fazer uma evolução em relação à interface de humanos com máquina, até com o uso de inteligência artificial. E aí sim a gente chega em 2023 com o primeiro lançamento orbital bem sucedido da Starship, que foi o maior foguete, maior e mais poderoso foguete já lançado pela humanidade. E o investimento da SpaceX, né, e do próprio Elon Musk também nesse projeto foi da ordem de 5 bilhões de dólares, mas foi um passo fundamental para os objetivos futuros ali do Elon Musk e da SpaceX de trabalhar a colonização espacial. E 2023 vai ter muita coisa interessante. Por quê? O Elon Musk também começou a fazer algumas mudanças no Twitter. Ele inclusive explicou ali o interesse dele de transformar o Twitter num super app, parecido com o WeChat ali da China, em que você tem uma multiplataforma, você tem pagamento, você tem rede social, você tem comunicação, tudo isso num super app. Então a ideia dele se demonstrou ser muito mais ampla do que simplesmente manter o status quo da rede social, mas também ele revelou o interesse dele de usar esse conteúdo humano, né, que está sendo postado diariamente nessa rede social, que é uma das mais usadas no mundo, para fazer o treinamento de modelos de inteligência artificial. Então, você vê, tudo dele parece que ele vai ligando uma coisa na outra, né? Também em 2023, a Tesla teve vários avanços ali com o Tesla Bot. O Optimus G1 foi mostrado para o público já muito mais viável como uma plataforma, né, de humanoide, né, robótica, para fazer tarefas mundanas. O Elon Musk, inclusive, sugeriu isso, que a ideia do Optimus é conseguir implementar e executar tarefas mundanas de forma completamente autônoma ali. Ele colocou, inclusive, como meta a produção de milhares de unidades, ou seja, começar uma produção em massa em breve dessa estrutura, inclusive para utilizar dentro das fábricas da Tesla. A gente já tem, né, alguns testes sendo feitos com a implementação dessa estrutura dentro de algumas fábricas da Tesla, de forma bastante autônoma, inclusive. E a Tesla também, em 2023, começou a fazer a entrega do Cybertruck. Então eles conseguiram chegar à marca de mais de 2 milhões de unidades reservadas, batendo mais de 200 milhões de dólares em reservas, né, em valor de reserva, e com um potencial de receita acima de 150 bilhões de dólares só para o Cybertruck. E esse foi mais um marco para a Tesla, para o Elon Musk, não só pela questão financeira, mas principalmente para mostrar que eles são capazes de fazer a entrega das promessas que eles fizeram ali ao longo dos anos, né? Então você vê que foi assim com, né, veículos como o Model Y, né, e o Cybertruck também, e acaba trazendo uma segurança para o mercado de quando eles lançarem outros tipos de produtos e fizerem um sistema parecido de reservas, as pessoas passam a ter uma segurança muito grande de que elas podem colocar dinheiro naquele projeto, naquele produto, de que de fato elas vão receber aquilo que elas encomendaram. E também em 2023 o Elon Musk fundou mais uma empresa,
uma startup chamada XAI, que é uma empresa de inteligência artificial com o objetivo de criar modelos de inteligência artificial, como, por exemplo, o do ChatGPT, e eles declararam, né, oficialmente, de que o objetivo da empresa era entender a verdadeira natureza do universo. E aí tem mais uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, igual a gente teve ali da toalha, né, junto do Spaceman que ele mandou para a órbita junto com o carro dele, né? Então a gente tem aí mais uma referência ao livro. E já em 2024, a XAI lançou o primeiro modelo ali, público para o pessoal, para qualquer um começar a usar, testar e usar inclusive de forma comercial, que foi o Grok, né? O Grok inclusive foi lançado de forma open source, ou seja, qualquer pessoa pode acessar os códigos dele, modificar, aprimorar e reutilizar ali, né, da forma que melhor lhe convier. Então ele realmente está entregando a inteligência artificial para a humanidade, né? E tem uma pegada muito interessante em relação ao Grok, algumas na verdade, né? Eles colocaram uma personalidade ali bastante polêmica no Grok, inclusive seguindo a personalidade do Elon Musk. Então, diferentemente do ChatGPT, que é bastante ali polido e tudo mais, o Grok ele é mais solto, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais natural até. Né? Inclusive acaba entrando em algumas polêmicas, mas enfim, ele está sendo treinado com os dados do Twitter, né? Então já vê ali o objetivo do Twitter, né, da mudança do X.com já começando a ser usado ali no Grok, no treinamento dessa LLM aí da XAI. E aí com isso tudo, onde que a gente vai chegar, né? Até onde a visão do Elon Musk vai levar os projetos dele, vai levar talvez, né, parte da humanidade. Bom, ele tem um objetivo claro, né, que ele colocou na cabeça dele de levar 1 milhão de pessoas para popular Marte até 2050. Então, é um projeto bastante ambicioso, não só tecnicamente, mas até de convencimento. Ele vai ter que convencer 1 milhão de pessoas, né, a sair do planeta Terra e morar num lugar inóspito. Mas, fato é que as tecnologias que ele vem trabalhando vêm convergindo em torno desse objetivo. Então, você vê, a própria SpaceX, através da Starship, já vem com uma plataforma que vai ser capaz em breve de levar pessoas, né, numa viagem espacial de longo prazo. E aí a gente tem também a Starlink, que já está estruturando uma malha de comunicação absurdamente ampla em torno do planeta Terra, mas ela pode ser replicada na Lua, ela pode ser replicada em Marte, né? E inclusive com uma latência que acaba sendo viável, porque dependendo da proximidade que tiver a Terra de Marte, pode ser que demore 3 minutos a comunicação, ou pode ser que demore 22 minutos a comunicação. Mas fato é que para você mandar um e-mail, ou talvez um WhatsApp, né, vai funcionar legal. Então acaba trazendo uma viabilidade tanto no transporte quanto na comunicação. Aí a gente tem os avanços relacionados à inteligência artificial. Por quê? O Grok é uma das tecnologias de IA que estão sendo trabalhadas nas empresas do Elon Musk. A gente tem a própria Tesla trabalhando com uma autonomia total nos veículos dela. Inclusive, teve um caso muito interessante recentemente de uma pessoa que estava tendo um infarto e o carro, né, o Tesla, né, o carro dele simplesmente levou ele, dirigiu, né, até um hospital e salvou basicamente, né, a vida dessa pessoa. Então, a gente já está vendo isso acontecer em tempo real aqui. Inclusive, eu acredito que em breve, né, gradativamente aí nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, a gente vai ver um movimento muito grande de autonomia no transporte. Talvez chegue uma situação em que humanos dirigindo carros vão ser mal vistos, né? A gente viu isso até no filme O Robô. Mas aí, na parte de IA, a gente ainda tem a questão de IA humanizada, porque a ideia da Tesla lá com o Tesla Bot, ela vai precisar de uma IA bastante humanizada para controlar o robô. Ao mesmo tempo, se a gente está trabalhando com o Neuralink, pensando em ter uma entidade conectada diretamente no nosso cérebro, as pessoas também vão querer algo bastante humanizado ali. E aí vem o Grok, sendo treinado com dados do Twitter e talvez com o potencial de ser a IA LLM, né, a IA generativa mais humanizada que a gente vai ter aí nos próximos anos, né? Justamente pelo modelo de dados que vai ser usado no treinamento, que já está sendo usado em tempo real ali, né? E evoluindo, né, de forma constante, o treinamento do Grok. E quando a gente tiver o Tesla Bot com o Grok rodando ali dentro, ele vai ser capaz de fazer tarefas mundanas, talvez domésticas, vai ser capaz de trabalhar em fábricas, indústrias e também vai ser capaz de trabalhar em Marte. Então imagina, no caso de uma colonização realmente marciana, a gente vai ter humanos e a gente vai ter uma série de robôs ali fazendo tarefas que talvez vão ser mais
delicadas, mais sensíveis, mais perigosas para os humanos. E aí a gente tem também o Tesla Cybertruck, que é uma plataforma absurdamente pronta, praticamente ali, né, para rodar em solo marciano, né? Se você vê vídeos dos rovers da NASA, você vê que claramente, se você colocar um Cybertruck ali naquele mesmo ambiente, ele vai conseguir funcionar bem ali, né? Então, tudo isso vai convergindo, vai se conectando. Você tem a Boring Company, que é uma empresa de tunelamento, e que essa tecnologia que está sendo usada para fazer túneis gigantescos ali perto de Los Angeles, naquela região da Califórnia, também podem ser aplicadas para fazer bases marcianas subterrâneas, e aí, inclusive, tem uma proteção adicional ali de radiação. E a própria tecnologia do Hyperloop pode ser usada em Marte, não só para transporte de pessoas, mas também para transporte de objetos. Imagina se você tem, às vezes, duas bases que são relativamente distantes, talvez, né, uma estrutura ali de tubo a vácuo com uma cápsula transportando itens, né, e até pessoas também, pode ser bastante eficiente. E aí a gente tem também a questão da Neuralink, que não só vai ser capaz, né, se tudo der certo aí, de resolver determinados problemas, né, que a gente tem relacionados a doenças, né, neurológicas e tudo mais, mas também já está sendo capaz de potencializar pessoas que hoje têm uma perda de capacidades. Por exemplo, uma pessoa que é paraplégica, que é tetraplégica, já consegue controlar um computador com a mente, já consegue controlar o seu próprio celular com a mente. A gente já tem, né, um caso bem sucedido disso acontecendo. E futuramente, com certeza, isso pode ser usado para não só ampliar as nossas capacidades de interação entre nós e nossos dispositivos, mas até entre nós mesmos, né? Eu imagino um futuro em que duas pessoas usando o Neuralink vão poder trocar não só conversas entre elas, quase que telepaticamente, né? Que vai ser através de dados, mas inclusive uma troca de conhecimento. Imagina o poder de uma rede social como aí é ilação, aí é viagem talvez mais na maionese minha, mas imagina uma rede social como o Twitter, como x.com, de forma que você possa não só compartilhar mensagens, mas você possa compartilhar conhecimento. Putz, seria fantástico você, ao invés de ter que traduzir o que você sabe em palavras para que outra pessoa leia essas palavras e absorva aquilo ali, imagina que você possa compartilhar diretamente o conteúdo que pode ser absorvido via Neuralink, né, no cérebro ali de outra pessoa. Enfim, eu acho que tem muitas coisas aí também em relação ao Neuralink que a gente vai ver de evolução nas próximas décadas. Então, como a gente pode ver, Elon Musk não dá ponto sem nó, né? Parece que tudo que ele vem implementando é quase que calculado, orquestrado. E com certeza muito disso tem sido, né, e vai ser daqui em diante. Cada negócio que ele criou, cada empreendimento que ele criou, serviu de propósito para uma próxima etapa. Seja por uma questão financeira, onde ele criou um negócio, vendeu, ganhou um dinheiro, fez uma grana muito alta para reinvestir em próximos negócios, mas também agora ele vem trabalhando dentro das empresas dele essa pegada de criar projetos que a gente acha que é o projeto fim, mas na prática são projetos que vão potencializar aquele negócio, estabilizar financeiramente aquela empresa para que ela possa reinvestir em projetos ainda maiores. A visão dele está muito lá na frente e eu quero muito ter a oportunidade de conseguir acompanhar as próximas décadas aí para ver até onde que a gente vai chegar. Então, apesar de toda a polêmica que o Elon Musk traz no mundo, tá trazendo aqui no Brasil, eu acho que ele tem que ser uma fonte de inspiração para empreendedores, para inovadores, para pessoas que realmente querem pensar fora da caixa, querem trabalhar em projetos disruptivos, né? Ou querem simplesmente sonhar muito mais alto do que aquilo que a gente vive aqui no nosso dia a dia. Então que isso sirva de inspiração pra gente todos os dias, para que a gente sempre procure o melhor dentro da gente, dentro das nossas capacidades. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Quais desses negócios, desses projetos do Elon Musk, você já conhecia? O que você não tinha ideia de que ele já tinha feito, né? Me conta o que te surpreendeu aqui nesse vídeo. E aproveita, já deixa obviamente aí o seu like, né? Para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. E se você ainda não tiver inscrito no canal, aproveita, clica no botãozinho aí e já se inscreve. E olha, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você, ó, para a gente continuar aprofundando em empreendedorismo, inteligência artificial e marketing digital. E aí, eu te vejo lá.